Então, pessoal, eu estou aqui para programar uma lista utilizando o método da divisão, né, com endereçamento aberto, e a gente vai tratar colisões utilizando o rehash linear. Eu estou aqui com o slide do professor Clayton, né, essa tela aqui do slide, que justamente vai explicar como é esse hash linear, né, que no caso ele vai pegar o hash na chave e vai somar com a constante vezes a quantidade de vezes que eu estou tentando encaixar e vai fazer isso tudo pelo mod de m, né? Que mod de m, no caso, é o tamanho do vetor, que a gente vai estar adicionando os dados, né? E aí, considerando ser uma constante 1, vezes a quantidade de tentativas, no caso, vezes 1, vezes 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, e somando, a gente já tem uma noção que ele vai basicamente incrementando a posição, né? No caso, até encontrar uma posição vazia, né, para inserir sem colisão. Então a gente vai programar, vou abrir aqui o Eclipse. Para isso eu já criei a classe aqui que vai ser nosso subtipo da tabela, né, que eu vou implementar a interface. E também tem uma classe de user, que é o que a gente vai adicionar dentro da nossa tabela, vai ser um objeto do tipo user. E aqui está a interface que o professor disponibilizou para a gente já programar. Então eu vou implementar ela aqui na nossa tabela. E vou adicionar os métodos. E a gente vai vendo cada um deles aos poucos aqui, beleza? E aqui está o nosso main, né? No caso, aqui embaixo na tabela está recebendo nulo, mas eu já vou botar para receber uma nova tabela hash, né? E agora vamos para user, né? Para user vai ter dois atributos, que no caso é o nome e o ID, que vai ser a nossa chave, beleza? E aí a gente vai setar isso tudo com o construtor. Mas eu vou botar o ID primeiro. Pronto. Aí agora, né, como a gente vai precisar printar isso aqui, aliás, deixa eu mudar isso aqui. Como a gente vai precisar printar isso aqui, eu já vou botar da forma, vou sobrescrever o toString já da forma que o professor nos orientou no print, e vocês vão entender quando a gente programar o print. Caso ele vai retornar o nome, né? Mais o ID entre parênteses. ID ou ID. Beleza. E também acho importante a gente botar um get ID para a gente pegar esse ID, já que a gente vai precisar usar ele para manipular a posição. Então a gente vai precisar pegar ele, não só setar. Também vamos precisar pegar o ID inteiro e aí a gente faz um get ID e aí retorna o ID. Pronto, nossa classe de user, né, o nosso objeto vai ser isso aqui. E por enquanto é isso. Agora vamos implementar os métodos aqui da interface. Para implementar o método da interface, vamos primeiro
colocar o nosso vetor aqui, né? Private user. Assim, beleza? A gente vai chamar de vetor user. E agora vamos fazer um construtor para nossa tabela que vai receber o tamanho do nosso vetor. E aí, this.vetorUser igual new vetor de user de tamanho assim. Pronto. A gente agora já tem o construtor. Aí deu erro aqui no main, porque aqui no main ainda não está passando o construtor dele, né? O parâmetro do construtor. Então a gente vai definir como 11, porque é legal definir como números primos para esse tipo de tabela. E agora vamos manipular o nosso hash, que é justamente o cálculo da chave. E é bem simples, tá? Então, ID, no caso vai pegar o resto, a parte inteira, né? No caso, já que já está inteiro, já faz a conversão, então o resto da divisão pelo tamanho do vetor. Ponto length. Pronto. O resto é apenas isso. E aí agora a gente programa também o encheia, né? Aqui seguindo a sequência. E aí a gente só fazer o seguinte. Retorna verdadeiro se não houver espaços, no caso, se for cheia. E aqui fala que a tabela pode conter um atributo para contar a quantidade de elementos. Então a gente já bota aqui private int qtd, que a gente vai atualizar esse qtd quando a gente for adicionando dados. Então agora a gente faz se quantidade for igual user.length, a gente retorna true porque vai estar cheia, né? E aí se não retorna false. Beleza? Então o cheia de antemão é isso. E aí agora a gente vem para o de adicionar na sequência. Só que eu acho mais importante a gente já fazer o nosso método do rehash linear, porque já vai tratar que no adicionar, quando a gente for programar, a gente programa logo tudo de uma vez. Então ele vai ser um método privado, tá bom? E a gente vai chamar ele de rehash linear, vai receber o ID como parâmetro, é basicamente igual ao hash aqui, e vai retornar um inteiro. E aí no caso, int rehash, que é a variável que a gente vai receber o hash na ID, no caso vai receber esse método aqui, o valor que ele retornar. E agora a gente vai ter que fazer um laço, pegando enquanto vetor user na posição rehash for diferente de nulo, enquanto ele estiver ocupado. Então, enquanto ele estiver ocupado, a gente vai incrementar o rehash. Caso quando ele encontrar a posição, ele não incrementa mais. E aí a gente retorna esse valor. Pronto. O nosso rehash linear vai ser assim, considerando que C vai ser uma constante 1. Então, por enquanto é isso. Espero que esteja tudo certo. Agora o método adicionar, a gente já vê que ele vai lançar a exceção. Então, lança a exceção quando não houver espaços disponível. Quando é que não vai houver espaços? Quando esse método aqui for verdadeiro, né? Então, se ela estiver cheia,
a gente vai lançar essa sessão. A gente pode botar uma mensagem, tabela cheia, botar tabela completa. Caso não, a gente vai pegar a posição, né? A posição vai receber o método hash, né? Passando o ID do usuário que a gente vai receber como parâmetro de entrada, né? Como eu falei, ele vai pegar a chave e vai retornar a posição, pegando a parte inteira do resto, né? Da divisão pelo tamanho do vetor. E aí agora a gente verifica se vetor user na posição for igual a null, vai significar que vai estar vazio, né? Então, vetor user posição vai receber o, que no caso o vai ser o método recebido como parâmetro de entrada. Se não, vai haver colisão, né? Então, no caso, posição, que vai ser a variável, ela vai receber o nosso método e hash linear passando o ID do usuário que a gente vai querer adicionar. E aí, no caso, ele vai parar de incrementar quando encontrar uma posição vazia, né? E aí, no caso, vetor user posição pode receber o também. E agora, sem esquecer, vamos incrementar a quantidade para a gente adicionar aqui e aqui. E é isso, nosso método adicionar. A gente vai testar quando eu implementar o print já, então, por enquanto, vamos só programando. Agora, vamos fazer um método para recuperar o usuário. Lançar a sessão caso o usuário não seja encontrado, recebe um ID, retorna o user, né? Aqui, se a gente parar para analisar, eu podia muito bem verificar se a posição fosse igual a nulo, no caso ia estar vazio e lançar a sessão, ou então pegar o ID do, do usuário no vetor, utilizando a posição que ele vai estar no hash, né? Chamando o método hash. Porém, como a gente está trabalhando com colisões, possa ser que o hash de mais de um usuário dê igual, né? Só que em posições diferentes. Então acaba que ele só vai retornar o ID do primeiro, né? Só vai retornar o primeiro usuário que ele encontrar. Ele não vai verificar se foi igual. Então, para isso, a gente precisa verificar se o ID do usuário recebido vai ser igual o outro ID, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai programar um método recuperar parecido com o rehash linear. Eu falo demais, eu não sei se eu estou explicando bem. User, private user, e aí eu vou chamar ele de recuperar utilizando rehash linear. Vai ficar bem grande, mas vai ficar intuitivo. E aí, vamos programar ele. Beleza. Então, para ele, eu vou fazer bem parecido com o outro lá. Eu vou botar uma variável, chamar até de rehash também. Vai receber o hash com ID. E a gente vai fazer um laço agora, né? Então, laço, vetor user, a posição rehash
Se o vetor user na posição rehash, se o ID do vetor user na posição rehash for diferente do ID passando como parâmetro de entrada, então a gente vai ter que incrementar até achar o igual. É legal também a gente fazer um contador. E aí a gente pode verificar para lançar essa mesma exceção daqui, né, de usuário não encontrado, que pediu aqui no método recuperar. Então, na mesma proporção, a gente faz isso aqui também. Incrementa o contador aqui. E aí, se o contador ultrapassar o tamanho do vetor, a gente também pode lançar uma exceção. Usuário não encontrado. Beleza? Então, e aí a gente retorna, né, o nosso vetor user, né, recuperado. Como a gente vai implementar esse método aqui, ele vai ter que retornar o vetor user na posição rehash. Deu erro porque a gente ainda não lançou a exceção. Agora sim. Pronto, basicamente recuperar rehash linear isso aqui. E agora a gente vai recuperar programar o recuperar de fato, né? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente já pode verificar se vai estar vazia a posição, né, do ID. Foi igual a null. Se tiver vazio, né, a gente já lança. Usuário não encontrado. E aí, se não, a gente pode verificar se vetor use a posição hashid ponto getID. Por isso que eu botei o getID lá. Foi igual o ID recebido como parâmetro de entrada, então significa que é o usuário certo, né? Então a gente já pode tornar ele, esqueci de um return user. Beleza? E aí, se não, se for diferente, aí é que a gente vai chamar o nosso recuperar rehash linear, né? Do ID. Beleza? E aí, esse retorno aqui a gente já pode tirar. Podia até botar sem esse else aqui, mas eu acho que fica mais organizado assim. Beleza. Agora a gente só tem mais três métodos, que é o print, o crescer e o quantidade. Esse quantidade aqui ele só vai retornar o quantidade, vai funcionar como se fosse um get quantidade e tal, né? E agora a gente vai fazer o print. O print, o professor pediu para a gente imprimir assim lista, e para tabelas com endereçamento aberto, ele vai pedir João, seguido do ID entre parênteses. Por isso que eu sobrescrevi aqui o toString do usuário, que vai pedir o nome mais o ID entre parênteses. Então acho que vai atender aí. E aí em lista.
assim, né? No caso, como se fosse uma tabelinha mesmo. Aqui é para a tabela com endereçamento fechado e o percurso pré-ordem para árvores, né? Então isso aqui não envolve o nosso caso. A gente vai programar desse jeito. Então vamos lá. Para o print, então a gente vai fazer um for. E mais. E aí, agora a gente começa a fazer o print, né? Então, como ele especificou aqui, quando está vazio, ele tem que imprimir assim vazio, né? Se a gente fizer isso aqui para imprimir sem fazer essa verificação, né, para botar, então ele vai aparecer a posição, mas vai botar como nulo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele avise que está vazio. Então, no caso, se vetor use na posição i foi igual a null, a gente faz um sysout e aí a gente bota as chaves. Fecha as chaves e dentro da mesma string a gente bota vazio. Assim acho que já vai estar igual. E se não, isso aqui a gente vai ter que estar no else, porque vai estar dentro de um for, tem que ter o else. E aí a gente faz o sysout. Aí faz a mesma coisa, aspas duplas. Fecha as chaves, bota o hífen, mais vetor user na posição i, e aí aqui a gente bota o toString, que foi o que a gente sobrescreveu. Então acho que o print também está pronto. É isso aqui. E agora a gente vai programar o método crescer. Esse método crescer, ele pede para dobrar o tamanho da tabela e realocar todos os elementos existentes em seus novos índices. A posição deles vai ser diferente, porque como é adicionado no mod, é do tamanho do vetor, como o vetor vai mudar, então o mod deles também vão mudar. E também a gente tem um porém aí, porque vetor não é uma estrutura de dado dinâmica, então a gente precisa bolar um jeito de fazer isso. A gente não tem como modificar o tamanho do vetor já criado, mas a gente pode deixar esse vetor no vetor provisório, aumentar o tamanho do vetor antigo, criando um novo vetor e depois realocar os elementos do vetor provisório para dentro desse. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai criar um novo vetor de usuário. Eu vou chamar ele de provisório, porque literalmente ele é provisório, e vai receber o nosso vetor user. E agora a gente vai criar um novo vetor user de tamanho do nosso provisório vezes 2. Tem um errinho aqui, porque eu não botei o ponto length. Pronto, basicamente é isso. E aí agora a gente também vai ter que fazer um for. Enquanto o i for menor que para realocar, né? Então, enquanto o i for menor que provisório, ele só precisa percorrer o provisório, ele não precisa percorrer o novo vetor, porque só vai ter elementos aqui. E mais. Então agora a gente vai chamar o adicionar, né? O nosso método adicionar.
recebendo o nosso provisório na posição I, que é justamente o usuário que a gente vai adicionar. Só que para evitar ainda mais fazer isso aqui, a gente pode verificar se provisório na posição I for diferente de null. Se ele for igual a null, ele não precisa fazer o realocamento, porque também vai ter elementos null no outro. Eu dou um erro porque eu acho que vai ter que fazer um try catch aqui. Porque o método vai lançar exceção, então aqui também vai ter que lançar exceção. Eita, peraí, acho que eu vou tentar aqui com o try catch. Pronto, aí o erro sumiu. Então, é isso aqui o nosso método crescer, a quantidade também já está implementado, então agora resta saber se nossa árvore está funcionando corretamente. Nossa árvore não, perdão, se nossa tabela REST está funcionando corretamente. Print, beleza. Vamos lá. Eu vou rodar o main, que foi o professor que implementou, ele botou um menuzinho com os métodos e tal. Lembrando que vai ser lançada uma tabela REST de tamanho 11, né? Eu já vou imprimir a tabela. Aí, tá igualzinho lá o que ele pediu. E agora eu vou adicionar um usuário. Vou adicionar um usuário de nome Carlos. E o ID dele vai ser 1. Então, é para ele estar adicionado na posição 1. Antes de conferir, eu já vou adicionar outro com o nome de Macedo. E o ID dele vai ser 12. Ele já vai dar uma colisão aqui, porque o resto da divisão inteiro por 11, né, exato, vai ser 1. Vai ser o próprio 1 que eu digitei no outro. Então, o Carlos já vai estar na posição 1. E o Macedo, o resto inteiro, dividido por da divisão, né, por 12, vai ser 1 também. Então, aqui já vai ter uma colisão, então é para ele incrementar e ser adicionado na posição 2. Beleza? Então, agora eu vou imprimir a tabela. Olha, funcionou certo. Carlos está no ID1, Macedo está no ID2. Agora eu vou adicionar um usuário. Vou adicionar o meu professor Clayton. Vou botar 0. E agora, a tabela, Clayton está aqui. Tá tudo certo. E agora eu vou adicionar outro usuário. Eu vou adicionar nome de entrada João. E o ID de entrada dele vai ser 11. Vai dar outra colisão, porque o resto da divisão por 11 é nada. É uma divisão exata. Então, é para ele adicionar aqui no 3. Se eu não estou errado. Então, adicionei. E agora eu vou imprimir a tabela. Adicionou corretamente. Agora eu vou consultar a quantidade. A quantidade deu 4. Então, tá certo também. E agora eu vou consultar o de aumentar a tabela. É o número 5. Aumentou já, então eu vou imprimir a tabela. Ela agora é para ter 22 posições. Aí. Agora tem. Vai até o 21, né? Contando com o 0 dá 22. Então o tamanho de 0 a 11 então dobrou. E os elementos foram realocados também. Né? Eu não digitei nenhum elemento maior que 22, então a posição está correta também. Aqui, no caso, foi realocado. Então, basicamente é isso. Tabela REST não tem como remover. Então, é isso. Ah, eu acho que eu esqueci de mostrar o de recuperar o usuário, né? Então, eu vou adicionar o usuário de novo. Vou adicionar Carlos, ID1. Vou adicionar outro usuário. Macedo. Vou botar de novo para eles colidirem.
E agora eu vou recuperar um usuário. Então eu vou recuperar de D1, retornou. E agora eu vou recuperar de novo B12, que é o outro. E retornou também. Então é isso. Eu acho que foi concluído. Eu espero ter atendido e ter programado corretamente.